Divinópolis hoje vai conversar com a prefeita Janete Aparecida. A todos que nos acompanham nesse momento, a você, muito obrigado por estar aí presente. Nós vamos ter 40 minutos, eu vou pegar 40 minutos da Janete, ela está com a agenda corrida, mas eu não abro mão dos 40 minutos. Vai depender dela, viu? Janete, obrigado por você ter comparecido, você estar aqui, abrir esse espaço na agenda, e seja muito bem-vinda e pode falar suas palavras iniciais. Bom dia aí a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. É um prazer estar aqui no DivNews. Eu estou sempre aberta à conversa, a ouvir as perguntas que as pessoas têm, a estar esclarecendo, levando a verdade. E é lógico, críticas construtivas também são muito bem-vindas, desde com muito respeito. Respeito a todos, é isso que eu peço muito, e às vezes essa maneira firme tem até um outro entendimento. Mas eu quero desejar aqui um excelente dia a todos e que a gente possa ter um excelente bate-papo. E nós estamos com, embora a câmera não... A câmera está pegando ali. Tá, sim. Pegando aqui um dia bonito, claro, porque nós temos até um cenário ali, mas temos ali um esqueleto ali de um prédio feioso que está sendo construído ali. Até ele ficar pronto, tá aquela coisa feia ali. A gente mudou até de cenário. Gente, Janete, eu tô achando que tá escuro. Muda a posição de lâmpada de iluminação aí. Tô achando que tá escuro. Janete, a senhora assumiu a prefeitura em uma circunstância incomum. Não foi uma eleição suplementar, nem uma sucessão planejada, herdou uma administração em andamento, uma equipe já formada e uma série de compromissos já assumidos. A pergunta é: qual a decisão mais difícil que a senhora precisou tomar desde que assumiu a prefeitura e talvez a população nunca tenha percebido? Eu tive de tomar muitas decisões difíceis, na verdade, porque eu sempre estive ali do lado do prefeito Gleidson, fazendo administração, mas a decisão sempre é do prefeito, e a hierarquia que manda, eu sempre deixei isso muito claro, e eu tinha um compromisso com o Gleidson de lealdade e mantenho essa lealdade. Da minha pessoa, da minha natureza, manter isso. Mas eu tive de tomar uma decisão que é de fazer algumas tomadas financeiras do município, o enfrentamento de uma realidade que não era percebida por todos, mas que não é comum de Divinópolis, é comum de muitos municípios, e que eu sei que afetaria e deixaria muitas pessoas chateadas, e o pior, pessoas que sabem que devia ter feito, mas por uma decisão política de se manter como presidente de sindicato, etc., finge que não existia. Então, com certeza, tomar a decisão de fazer a reforma da Previdência foi a mais difícil que eu tomei ali, e internamente isso mexeu muito comigo, e principalmente com muitas pessoas da equipe que achavam que eu não deveria fazer porque eu estaria atrapalhando o futuro político meu e muitas vezes de quem estivesse ao meu lado. Janete, eu vou seguir um roteiro, gente, para a gente não se perder, e não vou fazer perguntas assim espontâneas, para a gente seguir um roteiro e dar uma acelerada também na entrevista. Na entrevista bate-papo, na verdade, né? Eu gosto muito de bater papo e de uma forma mais solta, tranquila, mas hoje eu vou ser litúrgico, né? Toda gestão vive um dilema permanente: dar continuidade ao que encontrou ou imprimir uma marca própria. Hoje a Prefeitura de Divinópolis já tem identidade administrativa, a sua identidade administrativa, ou ainda existe uma continuidade natural da gestão anterior, onde termina e começa a outra? Eu falo que é realmente uma combinação das duas coisas. Como vice-prefeita, eu já tinha colocado a minha identidade junto com o Gleidson. Então, na verdade, é uma sequência da identidade do prefeito Gleidson com a minha. O prefeito Gleidson tem uma identidade muito característica da infraestrutura, o que foi extremamente importante para Divinópolis. Recondução das nossas vias públicas, a condição realmente é de asfaltamento, de calçamento, de obras, e é uma identidade muito dele e uma identidade necessária para o município. Eu tenho uma identidade que está sendo colocada, emblemada agora, que é a identidade tecnológica, colocação de câmara, uma formação mais técnica e de condução econômica do município,
desse fortalecimento econômico, de retomada realmente de Divinópolis. Então, eu tenho colocado a minha identidade sem perder a identidade e a continuidade do Gleidson. Então, você pode ver que eu comecei a andar, mostrar diversas obras, mostrar a continuidade dessas obras e falando de obras novas que eu vou colocar. Mas também tem colocado o meu planejamento do novo plano diretor, o planejamento aí de estar construindo, por exemplo, CAPSI de atendimento da criança e do adolescente, de estar colocando creche na cidade, de estar colocando monitoramento com câmeras na cidade toda, da nova concessão do transporte urbano. Essa é a minha cara com a continuidade do governo Gleidson e Janete, que já vinha anterior. Janete, eu vou sair do meu roteiro aqui, porque você citou o CAPSID, tá? CAPSI. Existe uma conversa aí nos bastidores, né, da transferência de gestão do CAPSID. Como é que é isso, hein? Tem uma terceirização Não é conversa de bastidores. É que as pessoas gostam de falar que é de bastidores. Até vi o vereador falando disso, eu não falo o nome aqui porque eu não vou fazer ninguém crescer e realmente isso não me interessa. Hoje, nós temos um problema sério que é o seguinte: nós temos crianças e adolescentes, mas principalmente adolescentes, numa situação psiquiátrica extremamente grave. Nós temos meninas que chegou a arrancar o ralinho do banheiro para poder se cortar, arrancando parte do seu braço. Nossa. Uma situação degradante que é psíquica. E a gente precisa de atendimento psiquiátrico 24 horas, todos os dias da semana. Nós temos um CAPSI, que foi uma luta minha enquanto vereador, inclusive, junto com várias pessoas, doutor Cazé, nós tivemos aí várias pessoas junto conosco nesse enfrentamento. Porém, o CAPSI foi feito na seguinte modalidade: atendimento de 7 às 17 horas. E hoje, esse atendimento de 7 a 17 horas, com tudo que é implementado lá dentro, o número de servidores que a gente tem, o valor do aluguel do local, mais os custos de remédio, etc., hoje fica em R$210 mil. Só que a gente precisa desse atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Porque quando a criança ou adolescente tem crise, não tem horário. E a gente precisa realmente estender esse horário. Aí eu faço, como eu te falei, eu sou muito técnica, eu pedi um estudo de quanto que ficaria eu fazendo isso hoje, se fosse possível com servidor, e eu fazendo hoje do mesmo jeito que a UPA de urgência e emergência para esse atendimento. Porque não se trata de internação, se trata de atendimento de urgência e emergência, estabilização e retorno, seja para o abrigo, que nós temos hoje um número bem grande nos abrigos nossos aqui, que cuida de criança e adolescente, ou seja, o retorno para suas casas. Sabe qual é a diferença econômica disso? Por mês, se eu fizer isso pelo município, fica em quase R$800 mil. Se eu fizer isso com o Cisurge, que já provou que tem competência para poder fazer, 260 mil por mês. Os números não mentem, gente. Já provou através da gestão da UPA, né? Gestão da UPA e controle financeiro. Então, a minha decisão eu preciso fazer o que é melhor e eu vou fazer o que é melhor para criança e para adolescente e vou fazer o que é melhor para o município em questão financeira. Então, por isso essa decisão. Então, não é uma decisão que se trata, quer terceirizar tudo, como tem dito. Agora, manda dinheiro do governo federal para pagar os 800 mil por mês. Eu mantenho o servidor lá, mas garanta que eu vou receber 800 mil reais do governo federal para manter o serviço com os servidores. Porque falar, dá para pagar e fala, mas administrar e fazer é para quem tem competência. Então, isso já está decidido de que já está decidido que quem vai administrar CAPSI, né? Quem vai administrar seria realmente o Cisurge? Cisurge, inclusive já passou em assembleia. Eles estão falando que fez escondido, né? A assembleia tem 20 dias. Eu fui lá e defendi na assembleia publicamente. Está nos meus stories. Então tem bastidores, não tem nada de bastidores. Não. As minhas coisas é feitas às claras. Eu apanho muitas vezes por isso. Exatamente porque eu dou a cara para bater. Igual eu estou falando aqui ao vivo. Eu não tenho isso, não. Escondido, quem faz, não sei, eu não faço. A única coisa que eu deixo clara é que eu vou proteger a criança e adolescente. Eu vou cuidar da criança e do adolescente. E eu consegui 6 milhões para a construção do CAPSI próprio. Você não vê ninguém comentando sobre isso, não. Eu vou investir 6 milhões em algo que eu poderia investir em qualquer outra coisa para poder dar condição da criança e adolescente da cidade de Divinópolis ser tratada. Só existe 4 CAPSI
no estado de Minas Gerais com atendimento 24 horas de domingo a domingo. Nós seremos o 5º. A cidade de Divinópolis vai ter condição de tratar. Janete, eu vou fazer uma colocação e você faz comentário em cima se achar interessante. Existem muitas decisões que o executivo toma que envolve uma série, uma engrenagem, uma série de coisas que a população não sabe e acaba ficando com uma versão, muitas vezes populista, de uma oposição, né? Então, estou citando esse exemplo do CAPSI, porque foi me falado várias coisas que supostamente seria de bastidores, mas tem um porquê. Se ela não acha que às vezes, a transparência, a explicação mais clara, não é que seja mais clara, mais antecipada de tal decisão, ajudaria a população a formar o juízo correto disso? Porque às vezes toma-se uma decisão nos bastidores, que é normal, tem que ter um posicionamento estratégico, mas aquilo sai distorcido e acaba que é melhor falar logo de cara para a população tentar entender ou entender, do que aí vem a oposição, o fogo amigo, vem e fala ao contrário e fica a primeira versão. O que acontece muito, Geraldo, é que, infelizmente, tem notícias que só se tornam importantes depois que vira polêmica. Até então, se eu não explico isso aqui, o que está acontecendo com as nossas crianças e adolescentes, a necessidade desse atendimento 24 horas, não seria do conhecimento nem da imprensa, nem de quem está em casa, a importância disso. Porque como se trata de, em termos de população, 250 mil, quem precisa disso é cerca de 100 pessoas, por exemplo, não se torna tão importante o número frente à população. Isso só se torna número importante quando se trata de uma polêmica. Então, quando é feito vídeo que traz polêmica, que traz like, ou, por exemplo, 49 servidores que estão no CAPSI, começa a gritar, está terceirizando o serviço. Ninguém está perdendo o espaço lá, não. São servidores que vão para os postos de saúde, vão para a policlínica e vão trabalhar do mesmo jeito. A única diferença é que eu vou tirar 9 contratados e vou colocar 49 efetivos nos lugares que eles estão, que é o que vão ocupar. Então, os próprios servidores de lá sabem da necessidade disso, sabem dos grandes problemas que tem. E isso é uma tomada de decisão que chegou até mim e que eu preciso fazer isso já tem muito tempo. Só que, porém, a caneta hoje está na minha mão. E eu não tinha condições econômicas de fazer isso, nem o Gleides tinha condições econômicas de fazer isso. Entendeu? Entendi. Porque mesmo que seja uma despesa que aumentar somente 60 mil, é 60 mil por mês. Então, 60 mil por mês, ou eu aumentar 540 mil por mês. A decisão é essa. Então, Entendi. Não é querer, é uma decisão econômica de manter um serviço melhor, tomada de maneira muito séria. E eu gosto quando você me pergunta isso, se eu posso esclarecer para a população, porque daí a gente desmente. Mas uma coisa eu concordo com você, eu preciso tomar uma medida de falar antes que haja fofoca de terceiro. Essa fofoca, ela prolifera, né? Exatamente. E pode ter certeza que está aí um conselho que eu vou seguir, que é de dar notícia antes. Janete, outra coisa. Quem governa convive diariamente com crítica, é normal, né? Diariamente não, toda hora, né? A pergunta é o seguinte: existe alguma crítica que a senhora considera injusta? E existe alguma crítica que, embora dura, a senhora reconhece que ajudou a corrigir os rumos da administração? Existe sim, uma crítica que é dura e ajudou eu mudar a forma como governar, é que eu acabo tendo... Eu sou uma pessoa de personalidade muito difícil, e às vezes a maneira como eu estava tratando deixava transparecer uma certa arrogância, de às vezes passar direto, não cumprimentar as pessoas, não elogiar, não agradecer, não porque eu não reconhecia, mas porque às vezes até o tempo não me permitia isso. Eu precisei entender que eu precisava voltar a ser a pessoa que eu era antes, que sorria mais, que elogiava mais, que agradecia mais, que reconhecia mais. Deixar de ser Margaret Thatcher? Deixar de ser Margaret Thatcher. Na verdade, você continuar com a firmeza dela, mas a simpatia da Janete.
Isso era importante, né, Então, Zanetti? foi uma crítica que eu precisei ouvir, precisei reconhecer, e hoje eu retomei essa simpatia. E outra coisa que eu acho que foi uma crítica muito dura e que me magoou demais, eu vou repetir isso aqui, foi a crítica que foi feita por uma pessoa durante a audiência pública de que eu não tinha amor, que eu nunca trabalhei, que eu nunca peguei um ônibus. Aquela foi a crítica mais pesada e mais mentirosa que assim, foi dura para mim ouvir aquilo e que realmente não me constrói. Isso daí é inaceitável, realmente, aquilo ali não me engoliu e realmente me magoou demais. Sobre isso eu quero até dar uma opinião que faz do nosso estilo, né? Quem falou isso realmente não a conhece, não a conheceu do tempo da funcionária vereadora. Porque muitas vezes eu ia no gabinete da Janete tomar café e comer bolinha, a gente dava boas gargalhadas. Encontrava com a Janete quando ela fazia gestão pública no mercado, tomava cafezinho lá e comia pastel, né, Janete? Exatamente. E a Janete sempre era muito alegre, muito, assim, tranquila, entendeu? Então, quem falou isso, tira isso da sua cabeça, entra no ouvido, sai no outro e não interioriza isso, né? Janete, vamos falar do DIVPREV, embora você tenha falado alguma coisa já. A reforma previdenciária talvez tenha sido o tema mais desgastante da atual administração, e aonde hoje existem algumas pessoas que seguem com isso, uma grande maioria dos servidores públicos. A pergunta é: se a senhora pudesse voltar ao início desse processo, faria exatamente da mesma forma? O desgaste foi inevitável, faltou comunicação entre a prefeitura e servidores apontando, aceitando algumas das coisas que eles tinham colocado, alguns dos itens, algumas das reivindicações dessa conversa. Não mudaria nada, Geraldo, inclusive a forma. Eu vou ser muito sincera e às vezes vou ser dura no que eu vou responder aqui. Você poderia florear do tanto que quisesse. Você não tem como mudar os números. Os números não podem ser maquiados novamente. A gente precisa tratar. E eu falo maquiados novamente porque, segundo o DIVPREV, foi maquiado no passado para poder reduzir a alíquota de 20 para 11. Isso não fui eu que disse. Os números é que falam isso. Uhum. Foi onde começou todo o prejuízo. Eu não vou falar a data de que aconteceu isso, para mim não poder fazer juízo de valor e politizar o tema. Mas isso foi o que aconteceu lá no passado. Quando o sindicato estudou junto comigo, eu era vereadora em 2017, 2018, e lá já foi apontado que precisava de uma reforma, olha a data que foi falado isso. O próprio sindicato participou. Na época, o presidente não era o Marco Aurélio, era outro presidente, mas já tinha do Sintende, inclusive, participação. Já tinha participação de pessoas que estão hoje também no Sintram. E esse resultado foi levado para os dois. Ou seja, quem deveria já ter feito proposta de uma reforma deveria ter sido feito de lá para cá. Isso nunca foi construído, nunca foi pedido por eles ser feitos, mesmo sabendo a situação. Então, hoje foi uma situação desgastante, mas necessária. Hoje, a expectativa de vida tem 82 anos. Daqui poucos anos, cerca de 10 anos, a expectativa de vida, com a mudança IA na medicina, robótica na medicina, e estender a expectativa de vida, entre 10 e 20 anos, a expectativa de vida vai mudar para 103 anos. Então, estou falando de ciência, estou falando de tecnologia. Como que nós vamos fazer mudando para 103 anos, a pessoa se aposentando? Escuta o que eu estou te falando, no futuro, eu com 62 anos e vivendo até 103 anos, eu vou passar 50 anos da minha vida, quase 50 anos, aposentada. Quem vai pagar essa conta? Então, você acha que essa reforma do INSS, que eu passei por ela, aumentando a minha idade para 62 anos, você acha que não vai fazer outra não daqui a um tempo? Vai fazer do mesmo jeito. Então, isso trata de ciência. Isso não se trata de decisão somente econômica. Então, são coisas que a gente quer fechar os olhos e não quer enxergar, porque eu vou olhar somente o eu mesmo. E vou te dizer uma coisa, não é a maioria dos servidores, porque a maioria dos servidores não foram atingidos. 3.200 servidores não são atingidos. A grande Só maioria, que né? foi contada uma história para ele como se fosse. Dos aposentados hoje, 1.200, 1.600 não são atingidos, só que contaram uma história para eles como se fosse. Porque a maioria recebe menos de 5 mil. E quem recebe menos de 5 mil não é atingido. A maioria que recebe entre 5 e 8 mil reais só é descontado do que excede 5 mil. Ou seja, se você recebe 6 mil, é descontado em cima de 1.000. Se você recebe 7 mil, é descontado em cima de 2 mil, 12,5%.
A senhora foi, em determinados momentos, dentro desse processo todo, até se falou, a senhora colocou, como que tivesse sofrido ou sofreu efetivamente uma violência política de gênero, né? É, como é que é essa colocação da senhora? Eu vou te dizer, por exemplo, o que é uma violência política de gênero. Quando eles colocam, por exemplo, inclusive o vereador colocou também, muito obrigado pelo café, viu? Que a mulher, Caiu, peraí, vamos limpar aqui um pouquinho, porque caiu ali, pode sujar a roupa da gente. essa mulher não foi eleita, ela usurpou um cargo. Uhum. Geraldo, você já viu alguma chapa onde se elege somente o prefeito sozinho? Existe? Não. Então é lógico que eu fui eleita. A chapa era Gleice Janete. A chapa é eleita. Isso é uma violência de gênero porque falou essa mulher. Me coloca na condição de mulher, não reconhecer-me como uma mulher eleita pelo povo. E o xingamento foi essa mulher, né? Essa mulher. Outra violência de gênero. Eu fui cobrada que eu nunca limpei um chão. Eu fui cobrada que eu não cuido do meu filho. Você já viu cobrar algum prefeito que ele não cuidou do filho? Ou algum prefeito que ele não limpou o chão? Isso só se coloca em condição de mulher. Então, isso são violências de gênero sofridas por mim. Mas eu tive acusações, por exemplo, de me chamando de pilantra. Tem vídeo de uma pessoa, inclusive, que tem muito seguidor em rede social, que eu não vou falar o nome para dar like. Processei, processo mesmo, porque falou que eu sumi o dinheiro da Diviprev e que eu era pilantra e que eu sou tirana. Tirana, eu tomaria decisão e não passaria por uma Câmara legítima que votaria. Pilantra, pode olhar o que significa pilantra. Bandido, vagabundo, que não trabalha e usa disso para poder tirar vantagem. É o termo que me usou. E terceiro, me acusar de ter sumido com dinheiro. Eu processaria de novo na área civil criminal. Falar em processo, prefeita, recentemente uma digital influencer aí que está entrando no meio político, foi para a gente e falou efetivamente de um processo que a senhora moveu, né? Está baseado efetivamente nessa questão? Exatamente com essas falas, mas não foi só ela, não. Nós tivemos outros problemas. Teve, por exemplo, um documento que vai chegar na Câmara que falou, o vereador que falou que eu não tinha direito de ser prefeita porque eu não fui eleita e que tinha de mudar porque não deveria ter vice. Teve falas, por exemplo, que ia pôr em mim o órgão e não seria devagarinho, seria sem vaselina. Nossa. Teve fala, por exemplo, olha, eu até arrepio com nojo. Não, é nojento desse tipo isso, de fala. Nojento. Sim. Então, teve falas, assim, que foram doentias a meu respeito, teve desrespeito, ameaças, teve de andar polícia atrás de mim, teve fake me chamando de coisas terríveis na internet. E tudo isso, sim, gente, falou que eu desviei dinheiro da ponte do Niterói, sendo que nunca teve projeto, agora que eu estou fazendo da ponte do Niterói. Então, teve acusações seríssimas, que lógico que eu vou tomar. Agora, quem cuida disso é a polícia. Então, eu queria que eu fosse onde? No supermercado? Tem que ir na polícia mesmo, na polícia civil. Eu tenho que ir na justiça, porque é minha moral, é minha índole. E eu não admito mexer com a minha moral e com a minha índole. Me critique enquanto governante. Você não fez um bom trabalho em XY e poderia ter feito melhor. No campo das ideias eu não tenho problema nenhum. Inclusive, termino qualquer debate com o sindicato, saio dali, cumprimento o Rodrigo, cumprimento o Marco Aurélio, porque eles estão no direito dele de defender ali o que eles acreditam que é. Não existe discussão pessoal ali, ao meu ver. Mas a senhora foi bastante corajosa no aspecto de que isso aí poderia ter sido empurrado, empurrado com a barriga, de não fazer essa mudança e deixar para o próximo. Deixa para o próximo, e muitos falaram isso, não sei para que a Janete foi mexer nisso, se o problema não é agora, o déficit não acontece agora, o outro que se virasse. Como é que a senhora vê essa situação de empurrar a responsabilidade? Chega de fingir que as coisas não estão acontecendo e politicamente a gente atrapalhar a vida da cidade. Porque se eu entro na justiça para poder declarar o Diviprev, entre aspas, falido,
para mim poder não pagar os 42% desse ano e os 62% do ano que vem, que eu não teria condição de pagar, mesmo que eu atrasaria salário, e a única forma é entrar na justiça e fazer isso, e congelando em 28%, você sabe o que ia acontecer, Geraldo? Corri um sério risco de daqui 6 anos a Diviprev estar quebrada e todo servidor ir para o INSS. É isso que iria acontecer. Então, mesmo que o servidor não queira entender o que foi feito por mim, eu colocar realmente um desgaste muito alto em risco, eu não acredito na política mais dessa maneira. A população sabe que manter o serviço essencial é necessário, manter as obras é necessário, e a minha decisão foi necessária. Eu não tenho medo de ir para uma reeleição, eu não tenho medo de ir para um debate, eu não tenho medo porque eu tenho conhecimento técnico e simpatia suficiente junto com o povo e vou mudar a história de Divinópolis e já mudei a história de Divinópolis pela coragem, mas principalmente pelas decisões econômicas que tomei. Eu entendo que cada um tem seu tempo, mas o meu tempo e minha decisão é essa e ela tem que ser respeitada. Por que eu falo que ela tem que ser respeitada? Porque eu não cobrei decisão anterior de ninguém. Eu só preciso que as pessoas respeitem a minha decisão de fazer o melhor e aquilo que eu acredito pela minha cidade. E agradeço os 12 vereadores que tiveram coragem de fazer o mesmo. Porque eles poderiam ter se acovardado, porque você tomar a decisão de não fazer é muito mais fácil, é muito mais popular. Porque todos levaram o ônus de se manter o bônus de se manter uma boa gestão. Mas teve 5 que vai ficar o seguinte: eu não prejudiquei ninguém, mas estão super felizes, porque as obras vão continuar acontecendo, os serviços não vão parar. Esses 5 vão ser tratados a pão e água? Eu vou tratar o seguinte: você já viu qualquer presidente, Bolsonaro ou Lula, sentar e tomar um café com a oposição e ouvi-los? Você já viu qualquer um deles correr e ouvir a proposta deles de como que a gente precisa fazer X ou Y? É lógico que não. Então, para que eu vou estar sentada com eles? Isso faz parte da política, né? Isso faz parte da política. O que eu não viro é as costas para o povo. Então, é lógico que aquilo que é de todas as regiões eu vou olhar, inclusive Serra Verde, vou mandar um recado para o Serra Verde aí, porque muita gente lá está perguntando. Vai entrar o Matheus Dias, inclusive teve ontem lá, o vereador Breno e também o vereador Flávio Marra, me mandaram diversas demandas que aquela região toda está precisando e vão ter diversos atendimentos ali, pedido aí pelos meus vereadores aí, e nós vamos atender como qualquer outra. Eu vou estar atendendo todo mundo. Regiões, bairros, todos serão atendidos, independente de quem é algum vereador que é mais próximo daquela região. O que eu não vou atender é o vereador. Eu não tenho que atender e sentar com ele, não. Agora, documento, vou estar sempre respondendo. Depois também as palavras duras foram ditas, né, Janete? É complicado, né? O limite do outro tem que vir até onde é o meu limite. E eu tenho limite. Vamos lá, então. Janete, Divinópolis cresceu, continua crescendo e vai crescer mais. Mas a sensação de insegurança também aumentou em algumas regiões. O próprio Divinews tem mostrado ocorrências envolvendo pessoas em situação de rua, pequenos furtos e conflito na área central, principalmente nessa área aqui que compreende aqui a Itapecerica, ali o Mercado Central. Isso aqui à noite nós estamos localizados aqui, tanto a redação quanto a minha residência. A pergunta é: até onde termina a responsabilidade da assistência social e começa a responsabilidade da segurança pública? Como a prefeitura enxerga esse problema? Da parte nossa, da assistência social e da manutenção urbana, você pode ver, Geraldo, que nós estamos fazendo serviço, inclusive a nossa campanha permanente de em Divinópolis, o sol, fica né? Na rua quem quer. O sol está te incomodando, gente? Não, tá Se não, começar a incomodar, a gente muda. Tá? A não ser o brilho, que eu adoro. Olha, a Janete está querendo ficar bronzeada. Vitamina D, gente, faz muito é bom, bem. Né? E eu tô sem condição de tomar. O que a gente tem feito? Nós colocamos um serviço em Divinópolis, só fica na rua quem quer. E por que esse tema? Porque nós temos casa de passagem, nós temos serviço de acolhimento, e nós temos casa de permanência e tratamento de uso de álcool e droga para quem quiser sair dele. Então, todos os serviços Divinópolis têm. Eu tenho um serviço contínuo de limpeza que a gente colocou agora, porque você viu uma quantidade enorme de rato, uma quantidade enorme de sujeira que estava sendo deixada, e eu não posso deixar isso nos cantos. Uhum. Então, o que a gente tem? Como a sociedade doa muito, uma pequena parte da sociedade, cama box, guarda-roupa, sofá, tá verdadeiro cômodo, casa nas esquinas, e não pode, porque é o direito de ir e vir de todos. Eu não posso obrigar quem está na rua a sair, mas eu não tenho que deixar
esse tipo de material ocupando as nossas calçadas e impedindo a pessoa de ir e vir. Então, o que, que eu tenho feito? Eu tenho feito o seguinte: estou recolhendo, estou tirando. Colocou, eu tiro. Deixou, eu vou tirar. Que essa é a parte da assistência. Abordo e convido para o tratamento, abordo e convido para ir para as nossas casas. É de outra cidade, eu te dou a passagem e você volta para lá, que é o que eu posso fazer. Isso nós estamos fazendo. Se quiser tratamento, se quiser onde dormir, se quiser reinserir. Inclusive, a gente trata, fica 6 meses na casa de passagem, depois eu ainda consigo dar para essa pessoa, para poder reconduzir a vida, um prazo de até 6 meses de aluguel social, para que, se ela estiver trabalhando, e depois ela segue a vida, continua sua vida sozinha. A reinserção eu dou condição, mas isso para quem é de Divinópolis. Para quem não é de Divinópolis, a gente dá a passagem e condição de voltar para a casa dela, igual a gente fez com a Maria. Até tratamento psiquiátrico para Maria, caso bem típico, né? Nós pagamos, porém esse limite é nosso. Agora o limite, quando você fica tirando o órgão genital na praça e fazendo xixi em fonte, quando você está nos locais públicos, agredindo as lojas, isso já não é mais assistência social, daí já é segurança pública. Hoje, na Praça do Santuário, a situação lá estava tão pesada que hoje lá tem uma pessoa lá trabalhando 24 horas. Segurança. Porque não está tendo condição da gente colocar. Deixar do jeito que está, não. Desculpa te interromper, mas tem alguma situação, não, tem algum planejamento? O que é o empecilho de que seja implantada uma guarda municipal? É recurso próprio da prefeitura? Ou recurso federal tem jeito de fazer? Porque se Divinópolis tem essa guarda municipal, muitos desses pontos poderiam estar resguardados. E tem assim, pedido de várias entidades, né? Eu cito aqui, por exemplo, o próprio Sargento Elton, que é ex-vereador e milita nessa área. Por que a gente não tem a guarda municipal? Eu acredito em 2 coisas, Geraldo. Hoje, o primeiro ponto, meu primeiro foco, como eu disse, é tecnologia. É monitoramento por câmera. Porque monitoramento por câmera vai funcionar 24 horas. Esse monitoramento por câmera, todas as forças de segurança vão estar dentro da nossa central. Com esse monitoramento de câmera, vai ficar mais fácil da gente entender quem é pessoa em situação de rua e quem é bandido junto com eles ali, que faz esse tipo de ato. Pessoa em situação de furto, né? Pessoa em situação de furto. Aí eu consigo que a polícia prenda essas pessoas, porque eu vou ter prova do que elas estão fazendo. O ato de não ser pego em flagrante, mas o ato de ser comprovado que está fazendo, eu consigo ter. Então, esse é um ponto. E esse monitoramento é em toda a área, não só central, mas em todos os bairros. Nós já estamos terminando a modelagem, já vai fazer licitação e começa essa implantação, se Deus quiser, o ano que vem. Esse é o nosso planejamento. Aí sim, por segundo planejamento, a possibilidade de uma guarda municipal. Por que hoje Divinópolis e o Gleides não conseguiu colocar? Porque era uma vontade grande do Gleides também. Porque nós não tínhamos condição da manutenção da guarda municipal. O que compreende a manutenção da guarda municipal? Para você ter guarda municipal em turnos em Divinópolis é 3 por 1, porque teria que trabalhar 12 horas e folgar 36. Então, a gente teria que ter, para cada horário de trabalho, 3 guardas municipais. Se você colocar, porque eles só podem olhar os equipamentos públicos, se a gente colocar só aqui na área central, a gente precisaria dos principais ruas, mais as praças que a gente tem na área central, de, no mínimo, ter, ao mesmo tempo, cerca de 24. 24 vezes 3, porque seria esse número de pessoas que a gente teria que ter. Então, se eu tenho cerca de 72 pessoas tomando conta do centro da cidade, cada servidor desse me custaria por mês, porque eles têm carreira, entre o plano de cargos e salários e progressão da carreira, ficaria mais de prévio em torno de R$18 mil por servidor, mês. Não estou falando disso ano. O governo federal não manda um centavo. O governo estadual não manda um centavo. E o que a Constituição faz? A segurança pública é obrigação do Estado. E as prefeituras estão assumindo isso para ela. Para você assumir isso para você, você tem que ter condição financeira. E nós não tínhamos essa condição financeira de assumir isso mensalmente falando, porque não tem contrapartida. Além disso, vamos observar Belo Horizonte. Tem guarda municipal? Tem. E grande. Qual é um dos lugares onde tem mais pessoas em situação de rua? Guarda municipal? Tira.
Não. As pessoas em Tira não, situação de tira não, rua? não tira. Nem lá, nem no Rio, nem em São Paulo. Então resolveria o problema? Não. É a resposta que nós temos. Então, entre a fantasia, o sonho e a realidade, são três viés extremamente diferentes. Eu acho importante a guarda municipal para guardar o patrimônio público, mas para resolver essa situação, é uma mão firme, decisões necessárias de serem feitas, investimento público e parceria com a Polícia Militar. Não existe outra forma da gente fazer isso. E que a sociedade entenda que quanto mais esmola você dá, quanto mais objetos você doa, mais você estará mantendo a pessoa em situação de furto nas ruas de Divinópolis. Então, o que a gente pede é pare de doar, encaminhe para os nossos serviços. Aí sim a gente vai ter efetividade. Gente, está explicado aí, então, a questão da segurança pública, do porquê das coisas, né? Por que não foi implantado até agora? Mas vamos lá para uma outra pergunta que eu já estou preocupada. Como é que está o tempo aí? A assessora está ali. Está apertadinho, mas vamos seguir aqui, hein? Manda o pessoal lá da próxima agenda segurar a onda um pouquinho. A senhora integra hoje um grupo político que possui projeção estadual. Ao mesmo tempo em que momentos importantes da definição da candidatura de Cleitinho ao governo de Minas, a senhora optou por não participar das coletivas realizadas em praça pública, né? Foram duas. Essa decisão foi apenas administrativa ou foi uma forma de separar claramente a figura da prefeita da questão política do Estado? Nossa, de jeito nenhum. Eu falo que Divinópolis hoje está vivendo o melhor momento. Nunca se teve um momento tão interessante. A gente só O pode. Brasil está passando por aquele Nosso momento, a gente não fala de voto, a gente fala de exaltar um candidato realmente que você sabe que tem boas qualidades. Hoje, Divinópolis está na seguinte situação, e é uma situação extremamente interessante. A política mineira, as decisões mineiras estão passando por Divinópolis. Nós temos a grande possibilidade de ter hoje um senador da República eleito. Nós temos a possibilidade de ter o primeiro governador da história de Minas Gerais, de Divinópolis. Nós temos projeção de ter deputado federal que foi prefeito, conhece muitas necessidades da prefeitura, e ter reeleição de um deputado estadual que foi o que mais mandou emenda para Divinópolis. Olha o patamar dessa decisão que Divinópolis passa e o tanto que isso é importante. Nós tivemos duas situações com o senador Cleitinho. A primeira situação, eu estava em Belo Horizonte, em reunião com o Invest Minas, porque nós conseguimos visitar o Espírito Santo com 4 empresas, e eu estava terminando essa reunião com o pessoal do Invest Minas, quando o Cleitinho chama a coletiva. Como é que volta para cá correndo e chega a tempo da coletiva? Foi em cima da hora, duas horas, com 2 horas de antecedência. Aí o que eu fiz? Mandei lá no grupo dos meus secretários, vai todo mundo para a Praça do Santuário, vamos apoiar o Cleitinho, que nós precisamos disso, e eu não chego a tempo aí. Ok. Respiramos junto, vamos fazer a situação, graças a Deus, depois houve aquele problema, e eu vou te falar uma coisa, só quem passou pelo Cleitinho, passou pelo que a família Azevedo passou da perda do Matheus, era próximo do Matheus, entende o sentimento que eles estão. E graças a Deus, a Selminha e o Gleides entraram dentro do carro, o Eduardo dando apoio, e foram até Brasília, e mostraram para o Cleitinho a importância dele. Eu mesmo gravei. Eu coloquei uma foto comigo falando, nós entendemos, vamos apoiar a sua escolha. A sua escolha é voltar, nós apoiamos a escolha dele, que é extremamente importante. Sabe onde eu estava quando o Cleitinho decidiu voltar? Em Brasília. Sabe de que eu estava tratando? De um fenômeno que está arrebentando o país. E eu fui escolhida como uma das prefeitas para poder fazer parte da comissão da Frente Nacional para tratar sobre o El Niño e as novas condições climáticas. Isso é importante, isso, né, Janete? Nós estamos vendo assim, transformação climática no mundo inteiro, uma coisa absurda, né? E Divinópolis não está longe disso, Minas Gerais não está longe disso. E como eu tenho tratado muito das questões ambientais, eu fui escolhida para isso. E nisso o Cleitinho me consegue uma agenda no DENIT, o Silvio França que me acompanhou, para poder fazer o quê? E o Silvio até falou disso comigo. A 494. Fomos lá e você acredita que nós conseguimos? Expandir esse mais 1 quilômetro, esse pedido aí do Cleitinho, pedido também é da Gleide, e a gente conseguiu essa agenda, conseguimos fazer essa agenda lá, resolver o problema, e na hora que o Cleitinho está aqui, convoca novamente o povo, que ele ia dar a notícia, e eu estou em Brasília novamente. Então, assim, são situações que foram colocadas
simplesmente por Aconteceu, né? um conflito de agendas que ninguém conseguia prever, e é lógico que os politiqueiros vão aproveitar disso. Então, graças a Deus, a família Azevedo, para mim, são o meu grupo político, são pessoas que eu vou apoiar e vou apoiar sempre. Eu tenho certeza que as pessoas já entenderam isso, e vida que segue junto para a gente fazer o melhor por Divinópolis, por Minas Gerais. Já quase finalizando, a senhora acredita que o prefeito, como a senhora colocou aí, citou a Gleide Andrade e ao mesmo tempo citou o Cleitinho, dois polos diferentes, né? O Cleitinho e o Silvio. A senhora acredita que um prefeito precisa de alinhamento político com o governador, com o presidente, independentemente de ideologia partidária, para administrar melhor a cidade? Eu sempre coloquei que eu sou uma política de centro-direita. E esse meu posicionamento, por que eu não falo? Janete, você é extrema-direita? Não, não sou. Por que você se coloca como centro-direita? Porque o centro-direita, ele é de diálogo. O Cleitinho também vem nesse posicionamento, tanto é que ele deixou bem claro a questão dele, que ele vai trabalhar para todos. Eu penso da mesma maneira. Se eu fechar as portas de Divinópolis para conversar com o governo federal, porque ele é de uma ideologia política da esquerda, e fechar a porta de Divinópolis para um governo de Minas Gerais, Matheus Simões, que é de ideologia da direita, eu fecho a porta da cidade. E o executivo não pode fechar a porta para ninguém. Nós temos que deixar a porta da cidade para o diálogo. E a gente tem que estar de braços abertos para receber emendas de todos os lados, para a gente conseguir convênio de todos os lados. O diálogo é a melhor proposta para tudo. O diálogo a gente consegue conversar, mas tomada de decisão, ela tem que ser nossa. Posicionamento, a gente tem que ter. Se você me perguntar aqui, Janete, se é a favor da liberação de drogas, jamais. Sou contra e deixo isso bem claro. Se é a favor do aborto, jamais. Sou contra e deixo isso muito bem claro. Mas eu sou a favor das políticas sociais. De remodelação dela, inclusive, que eu acho que precisa. Mas sou a favor delas. Então, são viés interessantes, viés que vêm de duas políticas diferentes e que eu vou continuar tratando. Então, para mim, isso é muito importante, a gente abrir diálogo com todos. Janete, já finalizando, falta só um pouquinho, viu? A possibilidade de terceirização do Serviço Municipal do Luto foi uma pergunta que veio ali de quem está assistindo. É bom que eu possa esclarecer duas situações. Primeiro, o projeto que foi mandado para a Câmara, ele, na verdade, ele corrige uma situação que está hoje. No passado, foi feito um projeto onde Divinópolis, quem pode fazer qualquer serviço aqui, é somente o Parque da Serra. No meu entendimento jurídico, inclusive, isso chama reserva de mercado. Porque quando eu determino que somente uma pessoa pode prestar serviço para uma cidade, eu estou reservando o mercado privado para alguém. E hoje quem presta serviço de luto geral para o município é a própria prefeitura. Nós tivemos no longo desse ano, e eu fiz um dossiê sobre isso, mas diversos problemas no serviço do luto. Como, por exemplo, pessoas que foram servidores que fizeram um concurso do luto e nunca trabalharam como coveiro, mas passaram como coveiro. Nunca trabalhou como coveiro. Um dos maiores aposentados da prefeitura que tem hoje, inclusive, era coveiro, que foi apostilado em um cargo alto no município, não trabalhou como coveiro, mas tem a maior aposentadoria do município. Nós temos no passado, e não muito distante, bem próximo agora, desvios de recursos no luto. Todo mundo lembra dos grandes problemas que nós tivemos. Saiu sobre isso. Nós tivemos matéria, inclusive, feita por você, de pessoas conduzindo carro do luto, preso em nossa cidade, por estar bebendo, dirigindo o carro do Serviço Municipal do Luto, servidor. Nós tivemos problemas sérios de pessoas namorando e o carro na porta da casa, ali no Porto Velho, Serviço Municipal do Luto. Nós temos um problema de afastamento de servidor do luto que não dá conta de manter, seja no coveiro, etc. E com isso, você não imagina a quantidade de problema que nós temos para poder manter esse serviço. E a manutenção desse serviço é um serviço necessário, de extrema necessidade para a população. Então, não se trata de querer ou de achar que o serviço é caro, não, para o município, não. Ele tem déficit, sim. O município coloca 1 milhão a mais todo ano para poder manter o Serviço Municipal do Luto. E foi falado que se Divinópolis terceirizasse, não é terceirizar, é uma concessão. Se Divinópolis fizer concessão do serviço do luto, que acabaria com a gratuidade. Larga de ser mentiroso quem conversou isso. Não tem ninguém, não tem um prefeito que olha mais pelo povo pobre, que entende mais do povo pobre do que eu, não. Eu jamais faria isso.
E sendo feita uma concessão, primeiro que 5% é garantido, que é o número que nós temos hoje, é garantido da concessão ser obrigada a fazer, o mesmo patamar do que é cobrado. Segundo, no próprio contrato, se isso acontecesse, garante que 100% das pessoas que são pobres, que não têm condição, vai ter a gratuidade do serviço de loto. Isso é fato. Agora, você quer saber o que é pior mesmo? É que o serviço é muito melhor. Todas as cidades que eu pesquisei. Não tem comparação. E, pasme, pelo mesmo preço do que é cobrado hoje. Isso é ainda pior. Agora, querer ou não, não depende só de mim. Depende de um querer. O que eu não posso é aceitar que o serviço não seja bom o suficiente como não está sendo hoje. Estamos finalizando. E antes de finalizar, só mais 30 segundos. Janete, é o seguinte. Você vai responder certo ou errado, tá? Um prefeito governar pensando na próxima eleição, certo ou errado? Errado. Um vereador indicar cargos dentro da prefeitura, certo ou errado? Certo. Isso quer que eu responda por quê? Não, fica à vontade. Se o cargo é técnico, não precisa ser o vereador, pode ser qualquer pessoa, porque o que eu olho é currículo e capacidade técnica. Não serviu, eu demito. Eu não importo com isso. Tanto é que foi demitido hoje um que fez um bloguinho aí, porque não dava conta do serviço. Aí, por ser demitido, hoje faz um radar panorâmico da cidade, falando da prefeita, porque foi demitido. Já pensou se todo mundo for demitido? Oh, meu Deus do céu! A vida que segue vai falando que eu tô aqui muito preocupado com o sapato que eu tô calçando no dia. Pode continuar fazendo que eu tô adorando. Você tá fazendo rir demais aqui. Um prefeito governar apenas para quem votou nele. Errado. O Estado intervir excessivamente na autonomia dos municípios. Errado. Emendas parlamentares definirem prioridade da administração. Se a emenda dele é certa. Contratar comissionado sem qualificação técnica. Errado. Um prefeito utilizar redes sociais para responder críticas. Certo. Você não pode usar a rede institucional para responder críticas, só pode ser pessoal. Responder nada, na verdade. Nada, né? Um servidor público estável a produzir menos por causa da estabilidade. Errado. A judicialização da saúde ajudar ou atrapalhar a gestão pública? Depende, Geraldo, porque tem situações que eu, como advogada, não posso falar só pelo município. Às vezes a pessoa precisa judicializar por causa da situação. O problema é que a maioria da judicialização é por quem tem mais condição do que aquele que não tem. Porque o que não tem e deveria judicializar para conseguir, não tem condição de ir no advogado. E não sabe que existe uma defensoria pública. Então, esse aí a gente tem que pensar no mesmo termo. Às vezes certo, às vezes errado. O Ministério Público intervir excessivamente, porque toda hora o Ministério Público vai lá pedindo explicação disso, daquilo, outro, tá certo ou tá errado? Tá certo, porque nós temos gestores e gestores, e nós precisamos de ter um olhar da justiça do que é certo e do que é errado. Quando pede explicação, não vejo como intervenção, eu vejo como uma fiscalização efetiva que deve ser feito pelo Ministério Público, que é o papel dele e é da Câmara. A Câmara Municipal cumprir bem o seu papel fiscalizador em Divinópolis, como é que a senhora vê essa fiscalização da Câmara? Eu acho certo, só que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Mudar de ideia a partir do momento que quem você entrou lá não gostou, aquilo ali é uma patifaria. Isso daí já não é fiscalização, isso é simplesmente lacar para poder crescer. E eu vejo isso daí que não é um papel do vereador, não. Isso é um papel de gente covarde. A inteligência artificial pode melhorar a gestão pública? Muito. Um gestor público admitir publicamente que errou? Certo. Então, nós estamos no final, finalizamos aqui. Vou te fazer só mais uma perguntinha. Daqui a 10 anos, quando alguém pesquisar a história administrativa de Divinópolis, qual a frase que a senhora gostaria que estivesse escrita no seu nome? No meu nome? Vai estar escrito que é a primeira prefeita de Divinópolis, a prefeita mulher a governar Divinópolis. Isso aí vai ser história. Já está na história, né? Já está na história, então não tem como não ser assim. E eu não acredito muito que vai mudar essa frase na história, mas eu gostaria que fosse a primeira mulher reeleita em Divinópolis. Obrigado, Janete, pelo seu tempo. Fique à vontade para suas considerações finais. E uma outra coisa que eu queria falar.
de 15 em 15 dias, nós firmamos um compromisso, não foi? Uma vez no mês, Geraldo, não é 15 dias, não. Já fugiu do compromisso. Uma vez por mês, Janete vai estar então aqui falando com a cidade. Tá bom, Isso daí, Janete? falando. Não, gostei do nome. Gostou? Falando com a cidade. Gostei do nome. Ó, primeiro eu quero agradecer, o Geraldo sendo Geraldo, trazendo polêmica, querendo me colocar na saia justa aqui. E eu acho que a gente não muda identidade. Eu falei disso hoje, de manhã. Obrigado. A gente precisa ter, e eu fico feliz de poder estar aqui. Eu não mudei minha identidade, eu continuo sendo um pulso firme, mas eu não vou perder minha simpatia, minha alegria de estar aí com a população e de dar o melhor de mim e de sempre estar trazendo a verdade aí. Muito obrigada a todos que nos acompanham, e quem tiver alguma coisa para poder passar, fica à vontade, a gente acompanha aí, eu vou tentar responder todos dentro do possível e fazer o melhor para a nossa cidade. No mês que vem a gente vai anotar várias perguntas. É isso aí, muito obrigada, viu? Obrigada gente, mesmo. Um abraço, tá? Um abraço para vocês. A câmera tá ali também pra gente, tá? Um abraço. Desculpa aí o próximo agenda da Janete, esse atrasozinho, tá? A culpa é minha, tá? Um abraço. Janete, me dá a mão aqui. Um grande abraço.